O pensamento positivo vai mudar a sua vida. Você pode se perguntar, o que é pensamento positivo? Na realidade, eu vou trazer aqui para você a raiz da questão. Pensamento positivo, pensamento negativo, não existe. O que existe é pensamento. O que torna positivo ou negativo é que tipo de coisa ele pode atrair e criar na sua vida. Se o pensamento que você tem, ele pode criar algo que vai fazer bem para você, aí é chamado pensamento positivo. Se ele pode atrair, criar algo que é ruim para você, é chamado pensamento negativo. Então você pensa naquilo que vai criar e atrair coisa boa para você. Como assim? Você quer uma moto, você pensa na moto. Você quer uma roupa, você pensa na roupa. O que é pensamento negativo? Você pensa naquilo que não quer que aconteça com você. Assim, um acidente, você não quer, então você não pensa. Se pensar, aí é chamado pensamento negativo. Mas por que é que na real que eu estou falando essa diferença aqui para você? Pelo seguinte ponto. Se você entende que o pensamento, não existe pensamento nem positivo nem negativo, você vai ter mais controle e poder sobre a sua mente. O pensamento não tem o poder. Você tem o poder. Mas quando acredita, se identifica e dá atenção ao pensamento, aí você dá poder a ele. Nenhum pensamento atura mais de 3 segundos na sua mente, pelo que eu descobri. Nenhum pensamento sem você dar uma atenção contínua. Se você não dá uma atenção contínua para qualquer pensamento que seja, ele some. Pensamento só perpetua na sua mente se você der atenção. Você já reparou que você não pensa naquilo que não te interessa? Todo pensamento, sem exceção, para acontecer, precisa ter um interesse da sua parte. Mesmo você não percebendo, você está interessado naquilo que está pensando. No momento que você perder o interesse, o pensamento some. Então aqui funciona da seguinte maneira. O que for negativo, você perde o interesse. O que for positivo, você se interessa. Se você conseguir ter esse controle e esse domínio, aí vai dominar na sua mente, vai predominar apenas os pensamentos daquilo que te interessa. Claro que falando assim é simples e fácil, mas o processo para chegar em tudo isso não é tão simples assim. Envolve libertar a sua mente, envolve desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, um processo que leva tempo. Se você quiser ajuda nesse processo para mudar a sua vida, tem um meu e-book chamado Se Desenvolva Pessoalmente. São 10 tópicos, 3 ferramentas, 3 bônus, só conteúdo bom para te ajudar. E eu também tenho o meu e-book chamado Lições de Vida. São 44 lições que eu aprendi com os meus erros e com os erros das outras pessoas. Se você tiver interesse, é só adquirir um deles. Retornando. Nesse ponto do interesse é o ponto mínimo. Perdeu o interesse, o pensamento some. Se interessou em coisa boa para você, se interessou em coisa positiva, você vai pensar em quê? Coisa positiva. Bom, entendido isso, existe outra coisa, que é a questão da identificação e da crença. Quando você se identifica com aquilo que não é, ou seja, você não é o corpo, você não é a mente, você não é a roupa, você não é a postura, você não é a imagem, você não é a ideia, você não é o que os outros falam. No momento que você se identifica com qualquer uma dessas coisas, acontece um fenômeno, eu vou usar esse nome, fenômeno, porque é um negócio que se você não cuidar vai acabar com a sua vida, chamado diarreia mental, que é um processo compulsivo de pensamentos, ou seja, está tendo pensamento contínuo e você não consegue parar, é a diarreia mental. Se você se identifica com o que você não é, ela vai acontecer. E outro fator interessante, quando você se identifica com o que não é o seguinte, a sua mente, os pensamentos vão processar a partir do ponto de defender a identidade que você assumiu. Se você assume a identidade, sou bonito, você se identifica com essa identidade. Quando alguém te chama de feio, aí você se afeta. Por quê? Na realidade não é você que se afeta, é a falsa identidade que você assumiu, que está
sendo abalada. Mas a questão do vídeo não é essa. Isso é outra questão mais profunda de autoconhecimento. Talvez em outro vídeo eu possa falar sobre isso. Aqui a gente está falando de pensamento. Voltando para o pensamento, né, já falei da identificação, tem a crença. Quando vem um pensamento que você considera como negativo e você acredita nele, aí é complicado. Porque a questão aqui é assim, você não acredita naquilo que, de certa forma, você não quer. Acreditar em algo é uma escolha. Caso você acredite sem ser uma, como é que eu posso dizer, uma escolha em si, porque a palavra escolha, ela denota que é algo consciente. Não existe escolha inconsciente. Escolha é apenas algo consciente. Quando é inconsciente, você aceitou aquilo sem escolha, simplesmente aceitou. Mas na raiz da questão, depende de você aceitar ou não aceitar. Quando você acredita num pensamento negativo, é porque você aceitou aquele pensamento como verdade, acreditou. Qual é a cura para isso? Ah, Wesley, como é que eu posso me curar disso? É aqui que eu vou te ajudar, porque eu quero te ajudar a se curar. É o seguinte, o pensamento acontece, aí se você percebe, eu vou falar de uma maneira em sequência, para você entender melhor. Acontece pensamento negativo, você acredita nele, se prejudica. Acontece o pensamento negativo, você está mais consciente e já entende esse processo e você percebe se vai acreditar ou não. No momento que você percebe e observa, existe a chance de você dar o corte nisso. Aí você não acredita no pensamento negativo. Outro ponto, que já estou saindo da câmera, pensamento negativo aparece, você está mais consciente, mais observador. Você, antes mesmo de chegar perto de acreditar, para não precisar dar o corte, você simplesmente ignora. É tipo uma evolução. O quanto mais consciente você fica, mais domínio sobre si você tem. Eu acredito que você já deve ter tentado controlar o pensamento, controlar a mente, tentado e falhado. Você tenta e falha, tenta e falha, tenta e falha. É um negócio, eu já tentei muito, já falhei muito, e eu não entendi o porquê, como é que pode, tal. Eu ficava na diarreia mental e eu achava estranho isso. Eu queria me libertar, mas eu consegui. E eu posso afirmar que hoje eu não estou nessa diarreia mental. Claro que eu tenho que melhorar muito, a vida é muito mais do que isso. Mas assim, quando você busca ficar mais consciente, perceber as coisas, observar, aí a sua vida vai melhorar. Bom, o vídeo é esse. Eu desejo que ele possa te ajudar e que você possa melhorar a sua vida. Eu fiz ele para te ajudar a viver melhor, a crescer e a evoluir. É isso aí, até o próximo vídeo e pode ler a descrição do vídeo também. Até o próximo vídeo. Valeu!